As Três Idades da Vida Interior, volume, primeira parte, páginas 286 a 290. A graça atuante pode se manifestar de várias formas. 1. Ela pode apenas nos estimular, inclinando-nos a um pensamento virtuoso, que por fim permanece sem frutos. 2. Ela pode nos conduzir a um ato de fé ou de esperança, sem o auxílio direto dos dons do Espírito Santo, como ocorre com um cristão em estado de pecado mortal. 3. Ela pode nos levar a um ato virtuoso e meritório com a participação dos dons do Espírito Santo. Neste último caso, ocorre principalmente a inspiração especial, não apenas antes da deliberação, mas transcendendo-a. De fato, podemos ser movidos ou nos movermos por conta própria a um ato de fé, simples ou discursivo, ainda que por nós mesmos não possamos realizar um ato com o auxílio dos dons. Aquele que te criou sem ti, não te justificará sem ti. Aqui reside o grande mistério da graça, cujo duplo aspecto é preciso conciliar e que pode ser expresso da seguinte forma. Há um contraste claro e notável. O aspecto claro se manifesta em dois princípios. O obscuro reside na conciliação entre ambos. Por um lado, Deus nunca ordena o impossível. Caso contrário, não seria justo nem misericordioso. Mas por amor, ele torna realmente possíveis para todos os deveres que cada um deve cumprir. Nenhum adulto é privado da graça necessária para salvar-se, a menos que a rejeite, resistindo ao chamado divino, como aconteceu com o mau ladrão no Calvário. Por outro lado, assim como o amor de Deus por nós é a causa de todo bem, ninguém seria melhor que seu próximo se não fosse mais amado por Deus, conforme diz São Tomás de Aquino, Suma Teológica 20. Nesse sentido, Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer", e, ao falar dos eleitos, acrescentou: "Ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai". São Paulo disse também: "Quem te dá vantagem sobre os outros? Ou o que possuis que não tenhas recebido?" Né, Coríntios 4. Que profunda lição de humildade. Um concílio da Idade Média proclamou: se alguns se salvam, salvam-se pelo dom do Salvador; se outros se condenam, condenam-se por sua própria culpa. Resistir à graça é um mal que encontra sua raiz somente em nós. Não opor resistência a ela é um bem que só pode proceder da fonte de todo bem. Essas fórmulas sintetizam os dois aspectos do mistério, e os princípios que acabamos de recordar são indiscutíveis. Ambos são absolutamente certos, tanto o que se refere à possibilidade de salvação, quanto o outro que afirma: ninguém seria melhor que seu próximo se não fosse mais amado por Deus, o que temos que não tenhamos recebido. Mas como conciliar ambos os extremos? Nenhuma inteligência criada será capaz de fazê-lo antes de alcançar a visão beatífica, pois isso equivale a compreender como se conciliam, nas alturas da divindade, a infinita misericórdia, a infinita justiça e a soberana liberdade. Em outra obra, tratamos dessa questão de forma extensa, relacionando-a com a espiritualidade. Perfeição Cristã e Contemplação, volume 1, 88, 131. A mística e a doutrina de São Tomás sobre a eficácia da graça e providência e confiança em Deus, 338 a 363. A predestinação dos santos e a graça, 347 a 256. 375 a 380. Alguns têm pensado que a inspiração especial do Espírito Santo reduz a liberdade de nossos atos e que o ato suscitado diretamente por ela não é meritório. Na verdade, essa inspiração não reduz nossa liberdade, mesma forma que a impecabilidade absoluta de Cristo não restringiu sua perfeita liberdade para obedecer aos preceitos de seu Pai. Jesus Cristo não podia desobedecer. Ele obedecia infalivelmente, mas de maneira livre, ao mandamento de morrer, pois jamais perdeu a imparcialidade de julgamento e escolha frente à morte dolorosa na cruz. Essa morte, por mais terrível, não impelia forçosamente a sua vontade, que era atraída apenas pela bondade divina, contemplada face a face. Para um estudo mais aprofundado, consulte nossa obra O Salvador, pp. 204-218. Este tema foi abordado com grande competência pelo padre Froget, OP, em seu livro Da Habitação do Espírito Santo nas Almas Justas, publicado pela Lettiere, Paris, 1900. Mais recentemente, outros estudiosos têm tratado do mesmo tema, explorando a profunda interação entre o Espírito Santo e a liberdade humana na alma do justo. Essas considerações nos levam a refletir sobre o delicado equilíbrio entre a graça que nos inspira e nossa resposta humana.
É na abertura a essa inspiração que o justo encontra o caminho de perfeição, moldado pelo Espírito, que, longe de forçar nossa vontade, desperta para o que é divino, conduzindo-nos em um amor cada vez mais profundo e livre. Essas verdades, ao mesmo tempo profundas e misteriosas, exigem uma atitude de humildade e confiança na providência divina. Pois enquanto vivermos nesta terra, jamais compreenderemos completamente como se conciliam na vontade divina o bem que nos é concedido e a liberdade com que respondemos a ele. Santo Tomás de Aquino frequentemente recorda que a fé nos conduz a uma participação misteriosa nos pensamentos divinos, que ultrapassam infinitamente o alcance da nossa razão natural. No entanto, ao nos aprofundarmos nesses mistérios com humildade, podemos vislumbrar, de certa forma, a harmonia dos atributos divinos, a justiça, a misericórdia e a soberania de Deus. Compreendemos que, se alguns se salvam, é pela misericórdia do Salvador. Se outros se condenam, é por causa de sua resistência ao chamado divino. Não há contradição entre essas verdades, mas uma realidade que nossa limitada visão humana só poderá compreender inteiramente na vida eterna. Confiando-nos a essa providência, nos resta agir com um coração aberto à graça. Esse ato de confiança é ele próprio uma manifestação do Espírito em nós, que nos fortalece e nos leva a corresponder com amor. Por essa razão, o Senhor nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos fortalece a cada passo para que possamos cumprir a vontade de Deus com liberdade e verdadeira generosidade. Essa união de liberdade e graça divina na alma do justo é, em última instância, um reflexo da vida interior de Cristo. Ele, sendo o Filho de Deus, viveu em perfeita submissão à vontade do Pai. E ainda assim, sua obediência foi completamente livre. Esse é o modelo supremo de união entre a liberdade humana e a graça divina. Assim, à medida que crescemos na vida interior, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, realizando nossas ações não apenas por dever, mas movidos pelo amor que o Espírito Santo suscita em nossos corações. Nesse caminho, não estamos sozinhos. O Espírito Santo, habitando em nós, torna-se a fonte de inspiração e força para que possamos responder ao chamado divino com generosidade e constância. Essa presença divina em nossas almas nos permite não apenas evitar o pecado, mas também aspirar à santidade, vivendo de acordo com os preceitos do Evangelho, com uma liberdade que é, ao mesmo tempo, fruto da graça. Concluímos, então, que a vida cristã não é simplesmente uma série de obrigações, mas um convite a viver em comunhão com Deus, conduzidos pelo Espírito. Esta comunhão nos chama a transcender nossas limitações humanas e a participar, desde esta vida, da alegria e da paz que brotam da união com o divino. Por meio da graça, somos chamados a uma vida de virtude que, longe de nos aprisionar, nos liberta para sermos plenamente aquilo que Deus nos criou para ser. Que possamos, assim, nos abrir cada vez mais à ação do Espírito Santo, permitindo que Ele inspire nossos pensamentos, palavras e ações. E com essa disposição de espírito, alcançar a plenitude da vida interior, que é uma antecipação da glória futura, onde compreenderemos finalmente a harmonia perfeita dos mistérios divinos que agora contemplamos apenas em parte. Veja a obra O Amor de Deus e a Cruz de Jesus, de Garrigou-Lagrange Vaudous, pp. 163-206, p. 3.656. Nota-se, neste contexto, a importância da tradição verdadeiramente divina, que nos transmite, por meio dos legítimos pastores da Igreja, uma doutrina revelada oralmente, independentemente de ter sido posteriormente transcrita nas Escrituras. Todos os instrumentos da tradição divina podem ser invocados neste caso. O magistério solene da Igreja, bem como seu magistério ordinário, expresso pela pregação unânime de seus bispos, pelo consenso dos padres e teólogos e pelo senso cristão dos fiéis. Primeira Epístola a Serapião 31, PG, volume 26, volume 601. Sobre o Espírito Santo, capítulo 22 e seguintes, capítulos 8 e 47. Diálogos, PG, 75, com 1085. Sobre o Espírito Santo, Anul Sardiur, IA, capítulo 5, 6. Sobre a fé e o símbolo, capítulo 2, e sobre a Trindade, capítulo 27. Denzinger Shiridion, 13, e Bidiano, 799. Em outra obra, comparamos essa doutrina com a de Vasquez e Soares, segundo o entendimento do Dr. Angélico e de Jesus.
O Amor de Deus e a Cruz de Jesus, Valdur, p. 167, 225, e conforme foi compreendida por João de Santo Tomás e mais recentemente pelo Padre Gardeil. Reproduziremos resumidamente essas opiniões. Vázquez reduz toda a presença real de Deus em nós à presença geral de imensidade, por meio da qual Deus está presente em todas as coisas que conserva na existência. Como objeto conhecido e amado, Deus não está realmente presente no justo. Ele está presente apenas como uma representação, à maneira de uma pessoa ausente, mas muito amada. Soares, por outro lado, sustenta que, mesmo que Deus não estivesse presente nos justos por sua presença geral de imensidade, ele se faria presente real e substancialmente neles, devido à caridade que nos une a ele. Essa opinião, porém, encontra uma objeção significativa. Mesmo que, por caridade, amemos a humanidade do Salvador e a Santíssima Virgem, isso não implica que estejam realmente presentes em nós, nem que habitem em nossa alma. A caridade, em si mesma, constitui uma união afetiva e nos leva a desejar a união real, mas por si só não a realiza. Padre João de Santo Tomás, Cor 3, a 3:10 e Padre Gardeil, Beijo 7. Demonstraram que o pensamento de Santo Tomás se eleva muito acima das opiniões opostas de Vázquez e Soares. Segundo o Dr. Angélico, em oposição à visão de Soares, a especial presença da Santíssima Trindade nos justos requer a presença geral de imensidade. No entanto, e esse é o ponto que Vázquez não compreendeu, pela graça santificante, Deus se torna realmente presente de uma nova maneira, como um objeto que pode ser experimentalmente conhecido e do qual a alma justa pode desfrutar. Deus não está apenas presente como uma pessoa ausente e muito amada, mas de forma real e às vezes se faz sentir em nós. Assim, se por um impossível acaso Deus não estivesse presente no justo, como causa conservadora de seu ser natural, ele se faria presente nele como causa produtora e conservadora da graça e da caridade, tornando-se um objeto que pode ser experimentalmente conhecido e, por vezes, conhecido e amado. Os sistemas que não conseguem alcançar uma síntese superior são geralmente verdadeiros naquilo que afirmam, mas falhos naquilo que negam. E o que é verdadeiro em cada um deles encontra-se na síntese superior, quando o espírito descobre o princípio eminente que permite conciliar os diferentes aspectos da realidade. No caso presente, parece que Vázquez erra ao negar que a presença especial seja a de um objeto realmente presente, passível de ser conhecido experimentalmente. E Soares também se equivoca ao negar que essa presença especial exige a presença geral de imensidade pela qual Deus conserva todas as coisas na existência. A importância desta presença especial reside no fato de que, por meio dela, Deus se torna o objeto de um conhecimento e amor que podem ser experimentados e que são próprios daqueles que se encontram em estado de graça. Essa presença não implica apenas uma união afetiva, como a que sentimos em relação a uma pessoa ausente, mas uma presença real e viva, que às vezes se manifesta de forma palpável na alma justa. Tal compreensão nos eleva a uma visão mais profunda do mistério da Trindade habitando em nossas almas, o que é algo muito superior à simples presença de imensidade. Santo Tomás nos ensina que, por essa graça, Deus está em nós como amigo verdadeiro e não apenas como criador distante. O justo, por conseguinte, vive em íntima comunhão com a Santíssima Trindade, podendo sentir e experimentar essa presença de um modo único e profundamente transformador. Santo Tomás havia declarado em seu comentário sobre as sentenças, diz 14, 2:3, non qualiscunque cognitio sufficitat rationem missionis, sed solum illa, quae accipitur ex aliquo don appropriato personae, per quod afficitur in nobis conjunctio ad Deum, secundum modum proprium ilius personae, silicet per amorem, quando Spiritus Sanctus datur, unde cognitio ista est quasi experimentalis. Também, IBG, ad 2. Esse conhecimento quase experimental de Deus, fundamentado na caridade, nos concede certa afinidade com as coisas divinas e provém, sobretudo, do dom da sabedoria, como afirma Santo Tomás, Cruz 3. Assim, nossa alma está sempre presente a si mesma, como um objeto experimentalmente cognoscível, ainda que nem sempre seja conhecida em ato, como ocorre no sono profundo. O Espírito testemunha ao nosso espírito, pelo efeito do amor filial, que somos filhos de Deus, Santo Tomás em Epístola aos Romanos 16. Da mesma forma, ele afirma:
Aquele que recebe a graça, através de uma experiência de doçura, sabe aquilo que não experimenta aquele que não a possui. Esse é um sinal que nos permite supor, e até mesmo ter a certeza moral, de que estamos em estado de graça. Sobre essa questão, o Perro Gardeio expressa-se de maneira semelhante a nós e afirma, C3P89. Nosso principal esforço nesta quarta parte será demonstrar que a experiência mística é o desenvolvimento final da vida do cristão em estado de graça. E na página 368, ele diz: o conhecimento místico é o supremo desenvolvimento, embora normal, do estado de graça. Ver São João da Cruz, Noite Escura, livro PEN, capítulo 14. A alma saiu para iniciar o caminho e via do Espírito, que é o caminho dos aproveitantes e dos aproveitados, que por outro nome chamam de via iluminativa ou de contemplação infusa, com a qual Deus, por si mesmo, alimenta a alma. E que o 43 a 6 é de 2. La Croix de Jesus, p. 457, de Caforth. Capítulo 5, página 123. C. Emílio Mersch, O Corpo Místico de Cristo, Estudo de Teologia Histórica, 1936. Moral e Corpo Místico, 1937. Ernesto Mura, O Corpo Místico de Cristo, Sua Natureza e Sua Vida Divina segundo São Paulo e a Teologia, 1936. Q8. De Gratia Christi, Secundum Quod Est Caput Ecclesiae, 8 artigos. Comentário sobre João, 1:7. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Santo Tomás diz de Q3 a 2. Ani 3 Q43 a 2, Q8 a 6, 3 Q72 a 4. O ato de caridade sempre vivo no coração de Cristo pode ser sempre uma causa física instrumental das graças que recebemos. Basta que o instrumento transmita a influência da causa principal, como um amplificador transmite a palavra humana. É possível realizar uma excelente comunhão mesmo com grande aridez de sensibilidade, como foi a oração de Jesus no Getsemane. Confissões, livro 7, cap. X. Ver as obras de Dom Marmion Abade de Maredsous, Cristo, vida da alma, Cristo em seus mistérios, Cristo ideal do monge. Denzingen Chiridion, 1155. Santa Teresa, Castelo Interior, segunda morada, caput 1, sexta morada, caput Sot, vida, caput 28. B. Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, caput 2, artigo 1, Gravuim. O Segredo de Maria, resumo do anterior. Santo Tomás havia afirmado em seu comentário sobre as sentenças, diz, em 14 Q2, artigo 2.3, non qualiscunque cognitio sufficit ad rationem missionis, sed solum illa quae accipitur ex aliquo dono appropriato personae, per quod afficitur in nobis conjunctio ad Deum secundum modum proprium ilius personae, silis et per amorem quando Spiritus Sanctus datur, unde cognitio ista est quasi experimentalis. Também no mesmo lugar há de 2. Esse conhecimento quase experimental de Deus, fundamentado na caridade que nos concede certa afinidade com as coisas divinas, provém especialmente do dom da sabedoria, conforme afirma Santo Tomás, dom 2,45, artigo 3. Nossa alma está sempre presente a si mesma, como um objeto experimentalmente cognoscível, embora nem sempre esteja atual e conscientemente conhecida, como durante o sono profundo. O Espírito testifica ao nosso espírito por meio do efeito do amor filial que ele realiza em nós. Comentário à Epístola aos Romanos, capítulo 10. Também, com 112, artigo 5. Aquele que recebe a graça por uma certa experiência de doçura, percebe o que não sente aquele que não a possui. Esse é um sinal que permite conjecturar e até alcançar a certeza moral de que estamos em estado de graça. Sobre essa questão, o padre Gardeio expressa-se de forma semelhante, dizendo P3 89. O principal esforço nesta quarta parte será demonstrar que a experiência mística é o desdobramento final da vida do cristão em estado de graça. E na página 368, o conhecimento místico, supremo desenvolvimento, embora normal, do estado de graça. Ver São João da Cruz, Noite Escura, livro Winca 14. A alma iniciou o caminho e via do Espírito, que é o dos que progridem, também chamado de via iluminativa ou de contemplação infusa, com o qual Deus vai apacentando a alma. Suma Teológica 1, Q 43, artigo 6 a de 2. La Croix de Jesus, p. 457, CPC, capítulo 4, quinto capítulo, p. 123.
Ver Emilio Merschott, El cuerpo místico de Cristo, Estudio de Teología Histórica 1936, Moral y cuerpo místico 1937. Ernesto Mura, El cuerpo místico de Cristo, su naturaleza y su vida divina según San Pablo y la Teología 1926. Santo Tomás, Summa Teologica 3, Q8. De gratia Christi secundum quod est caput Ecclesia, 8 artigos. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 12, 1:7. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Santo Tomás, Summa Theologica Q3, artigo 2. Summa Theologica Reis Q43, artigo 2, Q48, 16. Summa Theologica 62, artigo 4. O ato de caridade sempre vivo no coração de Cristo pode sempre ser causa física e instrumental das graças que recebemos. Basta que o instrumento transmita a influência da causa principal, como um alto-falante transmite a voz humana. É possível fazer uma excelente comunhão mesmo com grande aridez de sensibilidade, como foi a oração de Jesus no Getsemane. Confissões, livro 7, Caputis. Ver as obras de Dom Marmion, abade de Maret Sous. Cristo, vida da alma. Cristo em seus mistérios. Cristo, ideal do monge. Denzinger, em Schiridio, 1855. Santa Teresa, Castelo Interior, quinta morada, capítulo 1, sexta morada, capítulo 6, vida, capítulo 22. Beato Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, capítulo 2, artigo 1, parágrafo 20. O Segredo de Maria, resumo do anterior. São Bernardo, em seus sermões sobre a Assunção e outras ocasiões marianas, exalta a figura da Virgem Maria, destacando-a como um canal de graça divina, um verdadeiro aqueduto pelo qual a graça de Deus flui para os homens. Ele enxerga Maria como aquela que, pela sua pureza e obediência, torna-se mediadora entre Deus e a humanidade, assumindo um papel central na salvação. Em uma carta aos cônegos de Lyon, São Bernardo enfatiza essa mediação, sublinhando a importância da pureza de Maria desde a sua concepção. Outros teólogos, como São Tomás de Aquino e São Boaventura, também contribuem para a compreensão desse papel singular de Maria. São Tomás, em seus escritos sobre a salvação e a natureza dos anjos, explica que Maria, pela sua união com Cristo, participa da obra redentora de forma única. Essa visão é refletida em obras de autores posteriores, como Bossuet e Péteri, que aprofundam o mistério mariano e sua relação com Cristo Redentor. O teólogo dominicano Hugon e o Peto-Bitremieux também discutem a mediação universal de Maria, explorando seu papel especial como mãe de todos os homens, enquanto outros, como Léon Leroy, examinam o tema na teologia contemporânea. Os estudos sobre Maria, elaborados ao longo dos séculos, reforçam a ideia de que, por meio de sua união com Cristo, ela exerce uma mediação que auxilia todos os cristãos a receberem as graças divinas. Este conceito de mediação é examinado com profundidade por teólogos como P.O. Bernard e o P.O. Frithiof, que discutem a importância de Maria na redenção da humanidade e a veneração de seu Imaculado Coração, como um reflexo do amor de Cristo. São Tomás de Aquino aborda a satisfação realizada por Cristo em favor da humanidade, explicando que ele ofereceu algo ao Pai que superou a ofensa causada pelo pecado humano. Pela profundidade de sua caridade e obediência, Cristo foi capaz de restaurar o relacionamento entre Deus e os homens, oferecendo sua própria vida divina e humana, que possui um valor infinito. Através de sua paixão e da intensidade dos sofrimentos que assumiu, Cristo satisfez plenamente a justiça divina. A satisfação de Maria, no entanto, não se fundamenta na justiça estrita, mas em uma justiça de amizade. Os teólogos afirmam que sua participação na redenção foi de uma maneira compatível com seu amor maternal e sua união íntima com Cristo. Em seus sofrimentos e sacrifícios, especialmente ao lado da cruz, Maria abdicou de seus direitos maternos e entregou seu filho pela salvação dos homens. Como declarou Bento Punzi, Maria sofreu e quase morreu junto com ele, participando do ato redentor de Cristo. Este mérito de Maria é chamado mérito de congruo, em contraste com o mérito de condigno de Cristo. A doutrina ensina que, embora o mérito de congruo seja inferior, é ainda um verdadeiro mérito, fundamentado na caridade e amizade com Deus, e não meramente figurativo. Assim, Maria é considerada a principal dispensadora das graças, uma ministra da graça que auxilia todos os que buscam Cristo. São Irineu, importante figura do cristianismo primitivo, representa uma síntese das tradições das igrejas da Ásia, onde foi educado, de Roma, onde viveu, e da Gália, onde ensinou.
Ele apresenta uma visão profundamente simbólica da relação entre Eva e Maria. Eva, ao ser enganada pelo anjo rebelde, afastou-se de Deus e rompeu a aliança. Por outro lado, Maria, ao ouvir e aceitar a mensagem do anjo, trouxe Deus ao mundo por meio de sua obediência. Irineu traça um paralelo notável. Se o gênero humano foi aprisionado por uma virgem, foi igualmente libertado por uma virgem. A prudência serpenteante que conduziu Eva ao erro é finalmente superada pela simplicidade e pureza de Maria, comparada a uma pomba. Com isso, as correntes que nos mantinham ligados à morte foram rompidas e o caminho da redenção foi aberto. São Tomás de Aquino, ao tratar do sacrifício redentor de Cristo, oferece uma análise detalhada e profunda sobre a expiação. Ele afirma: aquele que satisfaz propriamente por uma ofensa é aquele que oferece ao ofendido algo que ele ama tanto ou mais do que odeia a ofensa cometida. Cristo, através de sua paixão, ofereceu a Deus algo de valor incomensurável, capaz de satisfazer por completo a dívida da humanidade, sua própria vida, caracterizada por uma infinita caridade e dignidade, pois era a vida do Deus-homem. Por sua vez, a cooperação de Maria na obra de redenção é entendida sob o prisma do mérito de congruo, um mérito baseado na amizade e no amor, que, embora inferior ao mérito de condigno, estritamente justo, é igualmente real. Este mérito de Maria, fundamentado em sua íntima união com Cristo, levou a compartilhar com ele o sacrifício redentor. O Papa Bento XIII afirmou que Maria, com seu sofrimento e compaixão, quase participou na morte de Cristo, oferecendo-o para a salvação da humanidade, como se, com ele, tivesse redimido a humanidade. Essa participação na obra da redenção é especialmente sublinhada pelo Papa Pio XII, que enalteceu Maria como a primeira e principal ministra das graças. Sua santidade e sua união com Cristo a colocaram como distribuidora das graças que ele conquistou por mérito condigno, enquanto Maria contribuiu por mérito congruente. São Efrém, em uma oração do ofício de Maria Mediadora, conclui sobre o paralelo entre Eva e a Mãe de Deus, que Maria é, depois de Jesus, a mediadora por excelência, a mediadora de todo o mundo, mediatrix totius mundi, e que por meio dela obtemos todos os bens espirituais. A oração prossegue: tu encheste a criação com todos os tipos de benefícios, trouxeste alegria aos céus e salvação à terra. São Germano de Constantinopla também expressa pensamento semelhante. Em uma de suas orações, Oratio 9, ele afirma: ninguém se salva senão por ti, ó Santíssima. Ninguém se liberta dos seus males senão por ti, ó Imaculada. Ninguém recebe os dons de Deus senão por ti, ó Puríssima. Além disso, São Bernardo diz: ó medianeira e advogada nossa, reconciliai-nos com vosso Filho, recomendai-nos e apresentai-nos a ele. Segundo o Sermão de Advento. É vontade de Deus que tudo recebamos por meio de Maria. Assim é a vontade daquele que quis que tudo recebêssemos por Maria. De Natali Beate Virginis. Maria é cheia de graça, e o que ela possui em abundância dá a nós, plena para si, superabundante para nós. Sermão sobre a Assunção. Santo Tomás de Aquino, em sua obra Em Sua Lógica, Q 1-10, afirma: o autor da Sagrada Escritura é Deus, em cujo poder está não só o uso das palavras para significar, mas também o das próprias realidades. Em outra passagem, em Suma Lógica 2, 114-6, ele escreve: ninguém pode merecer a primeira graça para outro de maneira condigna, exceto Cristo, na medida em que ele é a cabeça da Igreja e o autor da salvação humana. Contudo, de maneira congruente, alguém pode merecer para outro a primeira graça. Pois uma vez que o homem, estando na graça, realiza a vontade de Deus, é congruente, segundo a proporção da amizade, que Deus também realize a vontade do homem na salvação de outro, ainda que por vezes possa haver impedimento da parte daquele cuja justificação se deseja. Nesse sentido, os jansenistas haviam modificado esse versículo para evitar a afirmação dessa mediação universal de Maria. Na encíclica Octobrimense, sobre o Rosário, de 22 de setembro de 1891, o Papa Leão XIII reafirma essa verdade. Nada nos é concedido senão por Maria, pois Deus assim o quis, de tal maneira que, assim como ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho, também quase ninguém pode se aproximar de Cristo senão por Maria. Muitos teólogos tomistas defendem que, sendo a humanidade de Jesus a causa instrumental física de todas as graças que recebemos, há razões para crer que Maria, de forma subordinada ao nosso Senhor, também age como causa instrumental física e não apenas moral na transmissão dessas graças.
Não é algo que possamos afirmar com certeza. Contudo, os princípios estabelecidos por Santo Tomás em relação à humanidade de Cristo nos inclinam a pensar dessa forma. Santo Tomás, em suas reflexões sobre o crescimento da caridade, Suma Teológica, que 24 a 4:10, escreve também sobre o aumento da caridade. O movimento natural, quanto mais se aproxima do seu fim, mais se intensifica. O contrário se aplica ao movimento forçado. A graça, porém, inclina o ser de modo natural. Portanto, aqueles que estão na graça, quanto mais se aproximam do fim, mais devem crescer. In Epistolama de Hebreus. No Tratado sobre o Movimento dos Corpos, Santo Tomás diz, a terra, ou um corpo pesado, move-se mais rapidamente quanto mais desce. Esses conceitos físicos foram posteriormente medidos pela física moderna e expressos pela lei da aceleração da queda dos corpos, um caso particular da gravitação universal. Eles se tornam um símbolo da gravitação que as almas devem ter em direção a Deus, tal como estudamos na obra Amor de Deus e a Cruz de Jesus, especialmente no tema da atração universal, parte 452. Santo Tomás, em sua obra Suma Teológica, 2:2 que o 24 ao 5 afirma: o movimento natural é mais intenso no fim, pois à medida que se aproxima do seu fim, tende mais fortemente aquilo que lhe é adequado do que ao contrário. Essa aceleração do movimento natural dos corpos foi observada pela física moderna e expressa na lei da aceleração da queda dos corpos, que é um caso específico da gravitação universal, um símbolo da gravitação das almas para Deus. Em relação ao crescimento da caridade e ao papel de Maria, podemos também refletir sobre a profundidade dos ensinamentos de Santo Tomás, que considera a humanidade de Cristo como a causa instrumental de todas as graças que recebemos, e Maria como uma intermediária essencial, mas subordinada no processo de graça. Embora a certeza não possa ser afirmada de maneira absoluta, o pensamento de Santo Tomás favorece essa compreensão. Notas explicativas. Graça ativa e tipos de inspiração. Na teologia cristã, a graça é o auxílio divino que permite ao ser humano buscar a salvação. A distinção entre tipos de graça, desde uma inspiração inicial até um impulso que leva a um ato virtuoso, evidencia que Deus age gradualmente em cada pessoa, respeitando sua liberdade. 2. Dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, ajudam o cristão a agir conforme a vontade de Deus. Esses dons aperfeiçoam virtudes humanas, especialmente em situações que excedem a compreensão humana. 3. Citações de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. A frase, quem te criou sem ti, não te justificará sem ti, atribuída a Santo Agostinho, expressa a necessidade de cooperação entre a liberdade humana e a graça divina. Santo Tomás de Aquino desenvolve essa ideia, reforçando a doutrina de que a salvação é uma obra conjunta entre Deus e o ser humano. 4. Misericórdia e justiça de Deus. Esse tema central reflete como Deus é simultaneamente misericordioso e justo. Sua misericórdia oferece a todos a possibilidade de salvação, enquanto sua justiça respeita a liberdade humana para aceitar ou rejeitar essa graça, compondo um ponto essencial de reflexão teológica. 5. Concílio da Idade Média e o Enchiridion de Denzinger. O Enchiridion Symbolorum, ou Denzinger, compila documentos da Igreja Católica, incluindo doutrinas e declarações dogmáticas. Refletindo a visão católica, o concílio destaca que a salvação é dom de Deus, mas a condenação ocorre pela recusa humana de responder à graça. 6. Obediência de Cristo e liberdade humana. Cristo é o modelo perfeito de obediência livre. Sua escolha de obedecer ao Pai, especialmente no sacrifício da cruz, ilustra como a graça divina fortalece a capacidade humana de escolher o bem sem anular a liberdade individual. 7. Inspiração do Espírito Santo e mérito humano. Algumas interpretações sugerem que a inspiração direta do Espírito Santo reduz a liberdade ou o mérito humano. No entanto, a doutrina cristã ensina que, mesmo sob a inspiração do Espírito, a resposta do ser humano é livre e meritória, resultado de sua cooperação consciente com a graça. 8. Referências à perfeição cristã e contemplação. Esta obra explora a espiritualidade cristã, conforme São Tomás de Aquino, mostrando como a graça capacita a alma a alcançar um estado de contemplação e união com Deus. Destaca-se a relação entre vida moral e vida contemplativa, frutos do amadurecimento espiritual.
9. Aperfeiçoamento da alma e a virtude teologal da fé. A fé, como virtude teologal, eleva a alma ao conhecimento de verdades divinas que transcendem a razão humana. Por meio da graça, a alma é capacitada a acreditar na revelação de Deus e a responder com uma vida fundamentada na confiança em sua palavra e em sua promessa de salvação. 10. Relação entre livre-arbítrio e graça divina. A graça divina atua como um auxílio que orienta a vontade humana em direção ao bem, mas sem eliminar a liberdade do indivíduo. Este tema aborda a harmonia entre a liberdade de escolha e a influência da graça, destacando a importância do livre-arbítrio na resposta humana a Deus. 11. Visão de São Paulo sobre graça e justiça. São Paulo, em suas cartas, enfatiza que a justificação vem da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ele ensina que essa graça transforma o ser humano, capacitando-o a viver uma vida justa e piedosa, mas sempre respeitando a liberdade e a responsabilidade pessoais na escolha de viver conforme a fé. 12. Purificação da vontade e aperfeiçoamento das virtudes. A graça divina age para purificar a vontade humana, orientando-a para um amor mais perfeito a Deus e ao próximo. Esse processo de purificação também fortalece e aperfeiçoa as virtudes naturais, levando a alma a um estado de santidade e maior conformidade com a vontade divina. 13. Santificação pela graça e união com Deus. O propósito da graça é santificar a alma e uni-la a Deus, culminando na salvação eterna. A união com Deus é vista como o destino final do ser humano, e a graça é o meio pelo qual essa união se realiza, transformando e elevando a alma a um estado de participação na vida divina. Ensino da Igreja sobre o papel dos sacramentos. Os sacramentos são vistos como canais de graça instituídos por Cristo. Eles ajudam a fortalecer a alma e a guiá-la ao longo de sua jornada espiritual, oferecendo a presença de Deus e seu auxílio em momentos específicos da vida cristã, desde o batismo até a unção dos enfermos. 15. Interpretação de Santo Tomás sobre a predestinação. Segundo Santo Tomás de Aquino, a predestinação é o plano de Deus para a salvação de cada alma, baseado em sua onisciência e vontade perfeita. No entanto, Santo Tomás ensina que a predestinação não anula a liberdade humana, pois Deus, em sua providência, incorpora a resposta livre de cada pessoa em seu plano de salvação. 16. O mistério da providência divina e a liberdade humana. Este mistério revela que Deus, em sua providência, guia o universo e a história sem violar a liberdade dos indivíduos. A providência divina assegura que o bem prevaleça, mas respeita as escolhas livres de cada pessoa, tornando a história uma interação entre o amor de Deus e a resposta humana. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.